Eu gostaria que você estivesse em pé mais uma vez. Isaías. Aleluia. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor de Israel. Porque eu quero lhes falar nesta manhã sobre aqueles que são preservados pelo Senhor. Diga comigo, preservados por Deus. Repita outra vez, preservados por Deus. Mais uma vez, preservados por Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus está te preservando. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Aleluia, para que tu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Obrigado, irmão, obrigado. Isaías capítulo de número 17, versículos de número 5 e número 6. Quantos acharam podem dizer amém? Porque será como o segador que colhe o trigo, e com o seu braço cega as espigas. E será também como que colhe espigas no vale dos refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Enquanto você está em pé, antes de orarmos, eu quero somente rapidamente avisar os irmãos que o meu material está aqui no shopping. Há uma banca ali, a irmã Madalena está para atender todos os irmãos. Também temos material na banca dos irmãos Viana e também da dupla lá do Rio Grande do Sul, Elias e Rosemary. Repita comigo, por favor, preservados por Deus. Outra vez, preservados por Deus. Faz exatamente 10 dias que o Espírito de Deus tomou de assalto o meu coração sobre a mensagem desta manhã. Eu tenho passado algumas horas na presença do Senhor, boa parte desta noite, direcionando o meu coração ao Espírito Santo, para falar nesta segunda-feira exatamente o que o Espírito Santo quer que eu fale. E eu gostaria de extrair deste texto, pastor Reuel, que é muito revelador, é muito profundo, é muito amplo, é muito complexo, mas é maravilhoso e é novo a cada dia, porque a palavra do Senhor assim é. Este tema fundamentando este tema bíblico, preservado por Deus, em 2 análises somente, para você gravar antes de orar. Eu quero lhes falar esta manhã sobre aqueles que Deus preserva para serem seus instrumentos. E eu quero lhes falar também nesta manhã, baseado neste texto, sobre aqueles que Deus está preservando para a salvação. Estas 2 afirmativas se constituem nesta manhã na espinha dorsal da mensagem. O tema preservados por Deus. Eu quero que você não esqueça mais, porque o Espírito de Deus vem revolucionando a minha vida com este texto, com este tema. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas aqui esta manhã. Não esqueça, eu vou lhes falar sobre estes 2 prismas preservados como instrumentos de Deus e também preservados para a salvação. Antes de orar ainda lembrei de mandar uma saudação à minha esposa que está na escuta. É a primeira vez que ela não pode vir nos Gideões, a igreja em Ivoti, lá no Rio Grande do Sul, que está me escutando. Deus abençoe a todos. Levante as suas mãos aos céus comigo, as 2 mãos. Se você puder soltar o que você tem aí na mão. E eu sei que nós já recebemos muito de Deus há mais de uma semana. Eu queria que você levantasse a sua voz e dissesse assim: Senhor, manda mais um pouco. Eu ainda posso suportar mais um pouco da tua glória. Derrama mais sobre a minha vida. Faz de mim, Senhor, o que o Senhor quiser fazer. O que a sua glória pode fazer de mim.
Faça, Senhor, mas manda mais sobre a minha vida. Agora feche os seus olhos e ore ao Senhor e clame mais um pouquinho. Ó Deus, eu vou neste instante, Senhor, usar este lugar santo e sagrado para pregar a milhares de pessoas no mundo que me escutam. Senhor, eu sinto o peso da responsabilidade. Não obstante já quase 30 anos de pregação, Senhor, o Senhor sabe que me sinto esta manhã como um menino inexperiente, com temor e tremor, pelo peso e a seriedade deste santuário. Dá-me mais uma vez a tua palavra revelada. Permita que o teu povo saia daqui edificado, fortalecido. Permita que os irmãos que estão me ouvindo pela internet, pelo rádio, pelas ondas amigas da Rádio Marumbi, da Paz no Vale, possam ser edificados lá nos seus lares. Aqueles missionários que me ouvem aqui esta manhã, pregadores, obreiros, servos de Deus, permita que haja sobre eles a edificação que ainda falta. Aleluia! Opera como o Senhor quiser. O Senhor fez promessas para esta manhã, e eu estou aqui fundamentado nas suas promessas. Tome conta deste santuário, cerca este ambiente mais uma vez com a tua glória. Que a marca do teu sangue esteja implícita em cada vida, e que a tua mão poderosa, protetora, que comanda este lugar, que já foi manifestado em visões aqui esta manhã, domine, comande, dirija esse ambiente, minha vida, minhas palavras, aleluia, meus sentimentos. Que o meu ouvido possa ouvir o que o Senhor quer falar, que a minha boca fale somente aquilo que o Senhor quer falar também, que o meu coração sinta somente o que o Senhor quer sentir, para abençoar o teu povo que está aqui reunido. Glorifique o seu nome, eu te peço, Senhor, é para a glória exclusiva do seu nome, em o nome de Jesus, amém. Por favor, queridos, queiram assentar. Muito obrigado. Meus amados irmãos, a ênfase do texto tema recai sobre dois vocábulos que me chamam de maneira especial a atenção na exposição exegética desta mensagem. Primeiro, a minha atenção recai sobre a palavra rabiscos. Em segundo lugar, a minha atenção recairá sobre uma expressão que está no versículo 5, o Vale de Refaim. Ao observar o contexto amplo das Escrituras e também o vernáculo de nosso idioma, no que diz respeito a rabiscos, nós vamos chegar à conclusão, tanto na Bíblia como no dicionário, que rabiscos é alguma coisa numa colheita que foi desprezada ou que foi deixada para trás. Deixada para trás por circunstâncias, ou foi desprezada porque na sua estética não agradava muito o segador ou aquele que colhia. Era lei divina, estabelecida no Pentateuco, que o povo de Israel deveria considerar que os rabiscos, tanto da colheita do trigo, como da vindima, como da oliveira e também da videira e da figueira, não deveriam ser colhidos, mas deveriam ser deixados para trás, para que os pobres e os estrangeiros da terra pudessem ter alimentação a tempo e a hora, como uma provisão divina. Mas também se entende nos escritos proféticos, especialmente no livro de Miqueias, o capítulo 7, versículo 1, onde ele se sente impotente, incapaz, derrotado diante da sua comissão profética. Ele diz: eu estou como um rabisco diante de Deus, como quem diz, perdi as forças, estou desprezado, estou em uma situação completamente desfavorável. É dentro deste prisma de considerar rabiscos como algo que é deixado para trás, como algo que não é considerado, como algo considerado de qualidade inferior, é que eu quero lhes trazer a palavra de Deus esta manhã, lhes provando neste texto e neste contexto profético, que o profeta Isaías considera estes rabiscos em dois aspectos. A Bíblia nos prova que existem rabiscos entre o povo de Deus, e a Bíblia nos aponta um caminho doutrinário, teológico, exegético amplo, daqueles que são
são considerados por Deus e preservados por Deus como rabiscos ou remanescentes. A palavra teológica mais aplicada nesse, considerados por Deus e preservados por Deus como rabiscos ou remanescentes. A palavra teológica mais aplicada a esta expressão é remanescentes. Os rabiscos entre o povo de Deus são os remanescentes que no longo da história, do projeto, do plano de Deus, são preservados para serem instrumentos de Deus. Mas de igual forma também o profeta considera que há rabiscos espalhados em todas as nações da terra, que por mercê divina, por propósito de Deus, estão sendo guardados para a salvação na hora certa, no tempo certo. Quando a Bíblia me aponta, meus irmãos, no contexto doutrinário, sobre os rabiscos que são preservados como instrumentos de Deus, eu devo lhes fazer algumas citações progressivas e lhe demonstrar que sempre ao longo da história Deus preservou alguém em meio à apostasia, sempre Deus preservou alguém em meio à miséria, sempre em meio à frieza espiritual, em meio ao pecado. Deus sempre preservou, ainda que uma minoria, mas uma minoria que pôde levantar a bandeira da revelação divina e não negou o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Eu lhe cito brevemente alguns nomes de um momento de apostasia entre o povo de Israel, logo na saída do povo de Deus do Egito em direção à terra prometida. Houve a iniciativa do líder de enviar alguém para espiar a terra. Foram os príncipes, foram os grandes da terra, e eles voltaram e deram notícias de que a terra era boa, a terra manava leite e mel. Trouxeram cachos de uvas da terra e demonstraram o fruto da terra, mas eles disseram: nós não poderemos entrar na terra prometida, porque o povo que lá habita são gigantes, são um povo de alta estatura. Veio sobre eles a síndrome do gafanhoto, e eles disseram: nós somos como gafanhotos diante deles, nós não podemos herdar a terra. E a Bíblia me diz que de todo aquele grupo de príncipes sobraram somente dois, e estes dois a Bíblia identifica-os como Josué e Calebe. Josué e Calebe foram os rabiscos daquela geração, que não obstante a apostasia, não obstante a idolatria, não obstante a incredulidade, eles tiveram a ousadia de rasgar as suas vestimentas, colocar terra sobre a sua cabeça e protestar e dizer: se o Senhor quiser nos dar a terra, Ele nos dará. Glória ao nome do Senhor. Josué e Calebe foram os rabiscos de uma geração. Passaram-se 40 anos de caminhada, somente eles os dois adentraram na terra prometida, somente os dois pisaram naquilo que Deus havia mostrado a Moisés. Josué e Calebe são exemplo de rabiscos que são preservados por Deus para serem instrumentos de Deus. A Bíblia diz que Josué e Calebe, ao adentrarem na terra, se tornaram grandes líderes. Calebe com 85 anos, não obstante ele ter promessa de Deus, estava ficando no esquecimento, mas ele lembrou da promessa do Senhor, e com 85 anos ele foi a Josué e disse: Moisés me prometeu, a força do teu servo ainda é como há 40 anos atrás, a minha espada ainda não foi colocada na bainha, me dá a porção que me pertence, porque eu sou um rabisco, eu sou um remanescente que creu na promessa de Deus. Eu quero a minha porção na promessa, eu quero o meu direito, eu quero a minha herança. Glória a Deus, eu quero a promessa de Deus na minha vida, porque ele foi um remanescente fiel, ele foi um rabisco da colheita para ser usado como instrumento de Deus. Não obstante ter passado por toda sorte de provações, eu me lembro de Sansão, após 40 anos e sua família de domínio sobre os midianitas, Deus preservou uma família, e desta família retirou um rebento, e Sansão foi juiz na terra de Israel por 20
20 anos, porque havia alguém fiel, é o remanescente fiel, que Deus se compromete em usá-lo. Eu me lembro do jovem, do menino, da criança, do profeta, do ancião, de nome Samuel. A Bíblia diz que meio à apostasia, lá na casa de Eli, Deus levantou aquele moço, através da oração da sua mãe, e Samuel foi o rabisco de uma colheita, que foi usado como instrumento de Deus na hora certa. Ele mudou a história de Israel, ele promoveu o avivamento, ele trouxe um novo regime segundo a vontade de Deus, ele conduziu a terra de Israel e o povo de Deus na orientação da palavra do Senhor, porque Deus sempre conta, meus irmãos, com um remanescente fiel em todas as épocas do plano revelador, em todos os instantes da história sagrada há um remanescente fiel. Eu quero declarar que Deus nunca fica sem testemunha. Deus sempre tem alguém que se constitui no segredo de Deus, na arma secreta de Deus, que se constitui no instrumento de Deus para ser levantado na hora certa, no lugar certo, da maneira certa, com a palavra certa, com a unção certa para aquela hora. Glória a Deus. Eu me lembro também de Elias, quando ele era um rabisco na terra, em meio à apostasia, e de repente ele grita e brata: só eu fiquei, mataram todos os teus profetas, mata-me também a minha, porque eu não quero morrer pela mão da impiedade, Senhora, me mata, eu não posso mais suportar esta situação. A voz de Deus vem mansa e serena e fala para Elias: ainda tem 7.000 que não se contaminaram e que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. São os rabiscos da terra, é o remanescente fiel que é preservado pelo Senhor. A história nos mostra a apostasia sob Jeroboão, e não obstante o altar do Senhor ter sido trocado, copiaram um altar estranho, trouxeram para dentro da casa de Deus, mudaram o lugar do templo, mudaram a liturgia, mudaram a revelação, a antiga piedade foi retirada, mas a Bíblia diz que havia um grupo de sacerdotes fiéis que não aceitava aquela situação. Eu me lembro ainda, meus irmãos, de um homem chamado João Batista, já agora no Novo Testamento. Ele foi o rabisco de uma colheita, ele foi o final de uma geração, mas me lembro de 2 anciãos chamados Simeão e Ana, que esperavam a glória do segundo templo, que seria maior que a glória do primeiro templo. Ninguém acreditava em mais nada, ninguém mais adorava o Senhor, a glória do templo não se manifestava mais, mas aqueles 2 velhos, Simeão e Ana, subiam todos os dias no templo, e eles criam na profecia de Ageu: a glória da segunda casa será maior que a glória da primeira casa. É isto que o rabisco crê, é isto que o remanescente crê. Ele crê que Deus vai cumprir a sua promessa, que Deus vai fazer, que Deus tem o poder, que Deus está assentado no trono e permanece com a autoridade na terra. Eu me lembro de João Batista, era um outro rabisco. Perguntavam para ele: quem é que tu és? Tu és Elias? Tu és algum dos profetas? Eu sou uma voz, eu sou só um rabisco, eu sou alguém que está aí pelo deserto, não tenho parecer, não tenho formosura. Quem é que tu és? Alguém dizia: é uma vara, é uma cana trilhada pelo vento, é um rabisco. Mas a Bíblia diz que de profeta nenhum foi maior do que ele, e tudo que ele falou foi verdade na terra. Eu quero profetizar aos rabiscos de Deus que estão aqui esta manhã, nesta manhã de segunda-feira. Quem sabe seja a reunião dos rabiscos, daqueles que estão em segundo plano, daqueles que estão na segunda classe, daqueles que não atingiram ainda o primeiro nível. Você só está aqui porque você ama a Deus. Eu quero declarar que Deus tem uma promessa renovada, 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 renovada para a tua vida esta manhã.
Se você pode levantar as suas mãos aos céus, levante e exalte, levante e exalte, levante e exalte. Você é o rabisco da colheita. Deus preserva os seus rabiscos entre o seu povo, para serem usados como instrumentos de Deus na hora certa. Eu quero declarar, meu amigo pastor Reuel, que a obra de Deus nunca dependeu da maioria que a obra de Deus nunca dependeu da maioria que vai favorável ao que o vento está orientando. A obra de Deus sempre dependeu de uma minoria fiel. É só o que Deus precisa. Deus precisa somente de uma minoria fiel para estabelecer o seu mistério na terra. Deus não precisa da maioria infiel. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da apostasia. Deus não precisa da maioria que segue o caminho da desobediência. Deus precisa de uma minoria fiel. Os remanescentes na história bíblica me demonstram que a glória de Deus sempre se manifestou na terra por causa deles, por causa desta minoria, quando sempre a maioria sucumbiu à apostasia, à desobediência, ao mundanismo, à miséria. Quando sempre a maioria se direcionou para o outro lado, a glória de Deus esteve comprometida com aquela minoria teimosa, com aquela minoria determinada, com aquela maioria muitas vezes turrão. Parece o João do passo trocado. A multidão vai para cá e ele vai indo para cá sozinho. Aos olhos da maioria, esta minoria teimosa, quadrada, atrasada, que ainda crê em sobrenatural, profecia, Pentecoste, visão de Deus, está errada. Aos olhos da maioria, do escolasticismo, da falta de intimidade com Deus. Você que está aqui plantando bananeira, andando de aviãozinho desde domingo no Espírito, virando cambalhota, profetizando, aos olhos da maioria você está errado. Não se importe com o que a maioria está dizendo. Olhe para a promessa de Deus na tua vida. Você é o rabisco da colheita. Você é a reserva moral. Você é a reserva espiritual. Você é a reserva profética onde você está. Você é a reserva do depósito de unção. É com você que Deus conta. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai levantar. É você que Deus vai renovar. É você que Deus vai ungir. É com você. Eu sinto que a glória de Deus está entrando neste santuário. Levante as suas duas mãos aos céus e adore, e adore, e adore, e adore, e adore, e adore, e adore. Nicalabantarai, chuide cantalas, caramandalaço, gandalabandalaço, licandalas. É com você, é com você, é com você, rabisco da colheita que o Espírito de Deus conta. Xarabagala suricandara magala suricandara magala bacandara.
com você, rabisco, humilhado, mal vestido. É com você, meu colega pregador, que ainda é um rabisco. Eu quero profetizar que esta fase de rabisco vai passar na tua vida. Fica lá no telefone esperando uma agenda, batendo na porta de alguém para que reconheça o teu ministério. Te tratam bem, mas não abrem portas. É para você que eu estou pregando esta manhã. Já estou com 30 anos de ministério, por incrível que pareça. Algumas vezes já me sinto um pregador cansado. O peso de presidir uma igreja, ser um dos líderes de uma convenção, atender agendas a dias que pesam. Mas como profeta de Deus, sinto vigor extraordinário esta manhã. Estive na presença de Deus alguns dias em jejum e oração. Tive uma revelação extraordinária de Deus. O Espírito de Deus me deu um arrebatamento em espírito. Eu vi coisas que eu nunca imaginei que o Espírito de Deus mostraria para mim, homem tão incapaz, tão pecador. Mas quando eu estava na dimensão do mundo espiritual, o Senhor me fez olhar para a terra e dizer: volta, ainda há muito trabalho para ti, porque há muita gente que eu vou levantar antes do arrebatamento. Há muita gente que a tua boca vai profetizar, eu vou ungir, eu vou levantar, eu vou separar, eu vou escolher. Volta para a terra. Eu acordei pela madrugada, disse para minha esposa chorando, eu não queria voltar da onde eu estava. Foi tão bom que Deus me mostrou. Eu queria ficar aonde o Senhor me levou, não queria retornar. O Espírito de Deus mostrou-me a minha família, mostrou-me a igreja, mostrou-me o mundo como um campo de guerra minado, onde vidas mortas, dilaceradas pelas forças de Satanás, eram enrolados, pastor Reuel, em um invólucro escuro, e eram levados para um lugar que eu não enxergava, porque eu estava num lugar muito bom. Quando eu perguntei ao Senhor aonde eu estou, Ele não me disse aonde eu estava, mas eu entendi o que era, e eu disse: eu quero ficar. Ele disse: não, volta, ainda tem muito trabalho para ser feito, ainda tem muita palavra profética para declarar. Através da tua boca eu ainda levantarei pequenos da terra. Eu assumo esta reunião de segunda-feira, esta manhã, para dizer que através da palavra profética que o Espírito de Deus está me dando para a tua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Deus vai te ungir, Deus vai te ungir, Deus vai te ungir, Deus vai revolucionar. Se você é um rabisco, fique com as suas mãos levantadas por algum minuto. Aqueles que estiverem assentados, se puderem ficar em pé, porque eu estou na introdução da mensagem, mas o Espírito de Deus me segura aqui. Se você é um rabisco, você vai receber de Deus agora uma unção sobrenatural. Só aqueles que sabem que são rabiscos aqui esta manhã, eu quero que você abra a sua boca, comece a adorar, comece a clamar, comece a pedir, e vá recebendo, vá recebendo, vá recebendo, vá recebendo, vá recebendo, vá recebendo de Deus. Derrama uma unção sobrenatural sobre este santuário agora. Onde houver um rabisco demente que chora e que clama, unge, 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 unge agora. Receba, receba rabisco, receba rabisco, receba rabisco de Deus, receba. Eu não quero forçar nada, porque eu descobri que a melhor operação é a operação espontânea do Espírito Santo.
Mas há uma unção sobrenatural de Deus aqui agora. Aquele que crê que Deus está ungindo a sua vida, estenda a sua mão ungida sobre a pessoa que você sentir, que o Espírito de Deus te dirigir, porque milagres de Deus estão acontecendo agora. Se você sentir de tocar em alguém, aí toque. A unção profética está liberada sobre este santuário agora. Aleluia, aleluia. Te preservo como rabisco. Tenho compromisso contigo. Independente da situação, das pessoas e de circunstâncias, tu és o meu rabisco para ser usado como eu quero, como eu posso, como eu sei, na hora certa. Eis que eu derramo sobre a tua vida unção sobrenatural. Agora, agora, agora. Receba, 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 rabisco de Deus. Mangolos, serenaca. Sui de quebras, eu mando abraço e combraste. Ora mandar abraço e calabacala, suri gandeira mandolos. Uri calamandara suri bracalabacala, sui gandelas. Uri mando de carabaca, sui de candela praca. Uri de onde harabacana. Bacalas, olha. Xarás. Eu preciso continuar pregando. Permaneça em pé só mais alguns minutos. O Espírito de Deus revela ao meu coração que há uma necessidade profunda de consolo de Deus esta manhã neste santuário. Há vidas aqui que estão como verdadeiros rabiscos, ignoradas, quebradas, humilhadas. Eu quero dizer que é para você que eu prego nesta primeira parte da mensagem. Admitindo a derrota, rabisco. Aleluia. Quantos creem que há uma unção profética neste santuário? Eu quero que você olhe para a pessoa que está perto de você, se você sentir e quiser, sem forçar nada, e diga para ele: nesta situação Deus está te preservando. Deus está te preservando. Até os teus ossos Deus está guardando. Nagalá mandorou xaregalás. Nalá bacantela mandalás. Oigalá andará bacalas. Olhe para mim antes de sentar. Nós estamos no momento profético da mensagem. Deus está cuidando do teu nome. Não adianta lançar o teu nome no lixo. O teu marqueteiro não é Duda Mendonça. O teu marqueteiro é o Espírito Santo. É Ele que faz o marketing, a publicidade do teu ministério.
Deus está cuidando dos teus ossos. Deus está cuidando da tua saúde. Deus está cuidando do teu presente. Deus está projetando o teu futuro. O teu futuro será de glória, porque Deus tem compromisso com a tua vida. Você é um rabisco preservado por Deus. Pode sentar, sente louvando, sente adorando. Se você pode sentar, tome seu assento. Se você não pode, permaneça envolvido na glória do Senhor. E capantacana. Tá dentro. Acompanhe a Bíblia comigo, por favor. Isaías capítulo de número 1. A Bíblia nos aponta os rabiscos da colheita, que serão protegidos pelo Senhor, que o Senhor vai contar com eles na hora certa, para que o seu nome seja glorificado na terra. Isaías capítulo 1, a Bíblia está dizendo que há uma porção, há um remanescente que será protegido pelo Senhor. Se nós formos a Isaías, o capítulo de número 10, a Bíblia está apontando num dos momentos mais difíceis do povo de Deus, quando Isaías via a destruição da Síria sobre o povo de Israel, a Síria orgulhosa, a Síria imponente, e a Síria dizia de si mesmo, a Síria pensava, com a minha força eu fiz isso. Com relação aos filhos de Deus, aos filhos da promessa, a Síria estava dizendo, com a minha sabedoria eu removi os limites, roubei os seus tesouros e derrubei os que se assentavam em tronos. A Síria pensava que era autossuficiente, arrogante, altiva, poderosa, capaz. Esta era a realidade da Síria. Com relação ao povo de Deus, a Bíblia está dizendo que o povo de Deus estava como um pássaro com a asa quebrada. É uma metáfora que está nos versículos 20 e 21 do capítulo 10 de Isaías. Capítulo 10 e 13 de Isaías nos diz que o Israel estava como um povo ferido, como um pássaro sem asas, melhor dito, com as suas asas quebradas, e estava ainda como um resíduo. E o versículo 27 diz que estava como um animal de carga. Esta era a situação de Israel. Estavam pisoteados, estavam destruídos. Imagine os senhores, um pássaro sem asas. Tudo que um pássaro sabe fazer é voar, é andar pelas alturas, pela atmosfera, mas ele estava agora como um pássaro da asa quebrada. Não tinha o que dizer, não tinha o que cantar. A Bíblia diz ainda que eles estavam como um animal de carga, e a Síria dizia, eu fiz, eu faço, eu estabeleço, eu removo, eu destruo, eu desfaço com relação ao povo de Deus. E ainda dizia, será que em Jerusalém tem deuses melhores do que em Damasco? Será que os judeus vão poder resistir à minha força e à minha autoridade? Israel estava agora como um rabisco, estava na dependência de ser preservado pelo Senhor, mas como um pássaro sem asa, como um animal de carga. Imagine os senhores, de príncipe de Deus foi reduzido a animal de carga, a um pássaro sem asa. É provável que enquanto eu prego esta manhã, seja esta a sua situação. Você está aqui como um pássaro que perdeu a razão de cantar, perdeu a razão de louvar, perdeu a razão de adorar. Lhe cortaram as asas do seu ministério,
cortaram as asas da sua família, cortaram as asas da sua projeção, e você está sem saber o que fazer, e sem saber aonde ir. A Bíblia diz ainda: um pássaro sem asa fora do ninho, fora do seu lugar. Era esta a situação de Israel. E como um animal de carga, pássaro sem asa e animal de carga são duas metáforas de derrota, duas metáforas de tristeza. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel é fiel na sua promessa. A Bíblia diz que Deus é fiel naquilo que Ele estabelece. A Bíblia diz que Deus não se engana, Deus não mente, Deus não enrola. Aquilo que Deus fala, você pode dormir em paz, virar para o canto, para o travesseiro. Não preocupe mais o seu coração, porque Deus é fiel. Alô, pássaro sem asa, a Bíblia está me ordenando te dizer que nesta manhã as tuas asas da fé e da esperança vão ser restituídas para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Reduzida a um animal de carga, mas a Bíblia me descreve em Isaías capítulo 10 e o versículo 27, vai chegar um dia, acontecerá naquele dia, animal de carga, que esta carga vai ser tirada do teu ombro. Diga comigo, é hoje. A carga vai ser tirada do teu ombro hoje. Aleluia. Você já não está se sentindo mais leve aí para adorar, para profetizar? A palavra de Deus está retirando a carga do teu ombro agora e renovando a promessa na tua vida. Glória a Deus. E o jugo será quebrado do teu pescoço. Esta manhã é manhã de quebra de julgos espirituais. Escute aqui, ó. Eu declaro como profeta de Deus que o jugo que estava sobre o teu ministério é quebrado agora. O jugo que estava sobre a tua família é quebrado agora. O jugo que estava sobre a tua igreja é quebrado agora. O jugo que estava sobre a tua chamada é quebrado agora. Agora. A unção. Escute, tem um assírio te perseguindo. Tem um assírio achando que pode, que faz, que tem, que é. Ele acha que é dono do teu ministério, dono da tua chamada, dono da tua vida. Tem um assírio que coloca um jugo no teu pescoço, a tua família. Ele acha que pode, mas ele pode ir só até onde Deus permite. Ele não vai fazer contigo mais do que Deus está permitindo. Está chegando o dia que o jugo vai ser quebrado do teu pescoço. A carga vai ser tirada. Como é que Deus vai fazer? Deus está dizendo para este assírio que te persegue que ele é apenas uma vara nas mãos de Deus. Ele é só um machado, é uma serra, é um bordão. Sabe o que Deus diz para esse assírio que está contra a tua vida? Isaías 37, 29. Deus vai botar um anzol no nariz dele, vai puxar ele de volta. Ele vai deixar de te perseguir a partir desta manhã profética. O jugo está sendo desfeito, está sendo anulado, e a glória de Deus está vindo sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. Eu sinto a nuvem da glória passando aqui neste santuário agora, e o jugo está sendo quebrado, 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 quebrado. Deus está colocando um anzol no nariz do assírio. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está colocando um anzol no nariz do teu adversário. Pode dizer.
Deus está colocando um freio na queixada dele. Você não pode com ele, mas o teu Deus pode. Você não consegue resisti-lo, mas aquele que está em ti é maior do que aquele que está nele. Deus está colocando um freio agora. Quebra jugo, quebra jugo, quebra jugo, Espírito de Deus. Eu quero que você me ajude a pregar. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Feche os olhos, por favor. Se você puder levantar a outra mão ao céu, levante. Se você puder, se você sentir. Não faça nada que você se sinta manipulado. Não faça nada que você se sinta obrigado. Nada. Eu quero que você, de olhos fechados, olhe para a pessoa onde está a sua mão. Vire o seu rosto para o lado dela. E comece a profetizar comigo e diga: Senhor, eu declaro que o jugo que estava sobre esta vida está quebrado agora. O jugo da tristeza está quebrado agora. O jugo da derrota está quebrado agora. O jugo do desânimo está quebrado agora. O jugo da miséria está quebrado agora. O jugo da fraqueza espiritual está quebrado agora. As cadeias que prendem esta vida não está quebrada agora. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o freio de Satanás que estava na boca deste profeta está retirado agora. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, para que ele seja a boca de Deus na terra. Nós declaramos que o jugo da enfermidade está quebrado agora. Declare, declare: enfermidade nos ossos, enfermidade nos músculos, enfermidade nas vísceras, enfermidade no sangue, enfermidade nos nervos, enfermidade de origem somática, psíquica, de origem espiritual. O teu jugo está quebrado agora, está quebrado agora, está quebrado agora, está quebrado agora. Por quê? Porque a unção de Deus vem sobre ti, a unção de Deus vem sobre ti, a unção de Deus vem sobre ti, a unção de Deus vem sobre ti. É promessa para o remanescente fiel. O jugo é quebrado por causa da unção. Receba unção de Deus agora. Unção que quebra jugos espirituais. Receba. Verdade que o seu jugo foi quebrado, você recebe de Deus agora uma unção profética e começa a louvar, começa a profetizar, e à direita e à esquerda, da onde tu está, começam a acontecer milagres agora, começam a acontecer milagres agora, à direita e à esquerda, eu profetizo milagres de Deus. Esta unção do capítulo 10 é para o remanescente, é para os rabiscos. Essa unção não é para todo mundo, não. Esta unção é para quem paga o preço embaixo do sofrimento, mas não dura para sempre. É para você, 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 é para você. É para você, rabisco de Deus. O Espírito de Deus está me dando uma ordem aqui agora.
Daqui a alguns minutos mais, nós vamos começar a receber testemunhos do que Deus está fazendo pela internet e pelo rádio, porque uma unção de Deus me autoriza a convidá-lo a levantar as duas mãos aos céus. Diga comigo: nós somos os rabiscos de Deus, ungidos na terra. Repita: eu creio que sou o rabisco de Deus, ungido na terra. E esta unção vai se espalhar agora. Profetize comigo e diga: em o nome de Jesus, pela unção que recebemos aqui agora, aonde houver um irmão ou uma irmã, um rabisco na terra, que esteja nos acompanhando pela internet ou pelo rádio, que esteja sofrendo com julgos espirituais, com o jugo da enfermidade, profetize, profetize. Alguém que esteja sofrendo com o jugo da miséria, com o jugo da fraqueza espiritual, aqui de Camboriú, a capital mundial da obra missionária, nós, os rabiscos da terra, declaramos que a unção que está sobre nós começa agora a se espalhar por todos os quadrantes da terra, e nós autorizamos que o milagre ocorra agora, na casa deste filho de Deus, na casa desta filha de Deus, que está sofrendo com a enfermidade, com a miséria, com a derrota. A unção quebra julga agora, quebra julga. Até agora, eu tratei de lhes comprovar pela Bíblia que Deus preserva os seus rabiscos como instrumentos dentro do seu plano. Em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os lugares, há alguém preservado por Deus. Mas deixe-me, na conclusão da mensagem, lhes provar nas expressões destes versículos que Deus também preserva para a salvação rabiscos em todos os cantos da terra. Voltemos a Isaías capítulo 17 e o versículo de número 5. E há uma expressão que me chama a atenção e adentrou em meu coração para compartilhar-lhes. A Bíblia diz que o segador colhe o trigo com seu braço no vale de Refaim. Ao observar o significado desta expressão, vale do Refaim, eu me encontro
com uma revelação extraordinária de Deus, ao ver que o profeta Isaías, na verdade, desde o capítulo 13 deste livro, até o capítulo de número 27, ele expõe uma revelação só. Da verdade, 13 a 27 de Isaías, constitui-se numa unidade profética só, intercalada, que não pode ser dissociada uma da outra. E quando ele se refere ao vale de Refainha, a exegese da palavra me leva à seguinte conclusão: a palavra Refainha tem origem nos povos e nos idiomas pré-semíticos. Antes de Abraão chegar na terra da provisão e ser chamado por Deus, já existiam os Refaíns na terra. A família dos Refaíns se divide na Bíblia em 6 grandes grupos. A Bíblia fala dos Emins, dos Anzumins e de outros afins. Eram os gigantes que existiam na terra. Estas palavras Refaim, Emim, Zanzumim estão diretamente ligadas com o sistema de idolatria e de demonologia que existia naquela época, porque a palavra Refainha quer dizer espírito dos mortos ou sombras. É isso que quer dizer a palavra Refainha. Isso quer dizer que o segador, para poder colher os rabiscos da terra, ele entra na região dos espíritos de morte, ele entra nas regiões tenebrosas, ele entra nas mais terríveis sombras espirituais. E aqui eu quero dar glória a Deus por cada missionário que está aqui esta manhã, porque Isaías, meu colega missionário, vê o mundo como vale de Refainha, dominado por demônios. A Bíblia me aponta ainda na exegese da palavra que a palavra Refainha, Emim e Zanzuminha, também quer dizer monstro, abortivo, antinatural, e se referia aos povos pré-semíticos que possuíam grande estatura, aos gigantes da época. Era algo antinatural, um abortivo. Estas palavras são ligadas diretamente, eu repito, ao sistema de idolatria e de demonologia que existia no mundo antigo. Este mundo, meus irmãos, é o nosso vale de Refainha. A Bíblia diz que o segador tem que descer no vale de Refainha. Esta manhã, nesta manhã de missões, o Espírito de Deus vai revelar a você aonde é o seu vale de Refainha. A Bíblia nos mostra pelo menos 12 nações neste contexto bíblico que representam o mundo espiritual do vale de Refainha. A Bíblia fala do juízo de Deus sobre Babilônia, representa o mundo espiritual demoníaco e a sua grandeza. A Bíblia fala dos assírios, representa o vale de Refainha e a sua violência. A Bíblia fala dos filisteus, representa o vale de Refainha e os seus enganos. A Bíblia fala de Moabe no capítulo 5, representa o vale de Refainha e a sua imoralidade. Há uma profecia contra Damasco. Os sírios representam o vale de Refainha e as suas ilusões demoníacas. A Bíblia fala de Samaria, representando as 10 tribos rebeldes do norte. Fala do vale de Refainha e a sua rebeldia contra Deus. A Bíblia anuncia um juízo contra a Etiópia. Fala do mundo como vale de Refainha e a sua altivez contra Deus, porque os etíopes eram altivos, eram mensageiros velozes, um povo terrível e uma nação polida. A Bíblia fala do Egito, é o vale de Refainha e a sua idolatria. A Bíblia está dizendo que os ídolos dos egípcios, melhor dito, apodreceriam, eles se envergonhariam dos seus enganos, das suas mentiras que faziam errar a terra. Mas a Bíblia ainda fala que no vale de Refainha existe a insensibilidade ou a carnalidade representada pelos edomitas, pelos filhos de Esaú. A Bíblia fala que no vale de Refainha existem os árabes, que representam o vale de Refainha e a sua falsa religiosidade. E a Bíblia termina falando neste relógio profético contra Judá, Jerusalém, que também são colocados no vale de Refainha, simbolizando o mundo e a sua apostasia contra Deus. Mas a Bíblia fala ainda de Tiro, e a 12ª
da nação, que representa o vale de Refaim e a sua soberba. Começa com Babilônia, a sua grandeza, um dos símbolos de Satanás e do inferno, e termina com Tiro, um outro símbolo de Satanás e do inferno, a soberba, a grandeza, a falsa religiosidade, a carnalidade. Todas estas verdades são características do vale de Refaim. A idolatria, a altivez, a ilusão espiritual, aquilo que parece, mas não é, aquilo que tem aparência de apostasia, de piedade, mas na verdade não é, é só ilusão. Parece que é santo, mas não é santo, parece que é puro, mas não é puro, parece que é unção, mas não é unção, parece que é pregação, mas não é pregação, parece que é louvor, mas não é louvor. É o mundo da ilusão, da falsa religiosidade. Eu quero declarar que esta ilusão está longe daqui esta manhã, porque eu estou profetizando é pela palavra de Deus, e a palavra purifica, a palavra limpa, a palavra é veraz. A ilusão do vale de Refaim, a imoralidade, a violência, a idolatria e a grandeza é lá no vale de Refaim que o segador precisa descer. Este mundo, meus irmãos, é como um vale de Refaim. As nações estão como um vale de Refaim. É um lugar tenebroso, é um lugar de batalha espiritual, é um lugar de guerra, é um lugar de desafios. Paulo vê nesta visão correlata no Novo Testamento. Ele diz: no demais, irmãos meus, é um lugar de guerra, é um lugar de desafios. Paulo vê nesta visão correlata no Novo Testamento. Ele diz: no demais, irmãos meus, nós não temos que lutar contra a carne ou contra o sangue, mas contra as potestades, contra os espíritos da maldade que estão no mundo tenebroso. Nós estamos no vale de Refaim. O desafio destes gideões missionários é que o segador desça ao vale de Refaim, que o segador tenha coragem de ir ao vale de Refaim para buscar aqueles que ainda faltam para ser salvos. O que me chama a atenção nesta expressão da Bíblia é que as escrituras demonstram que os rabiscos estão em cima da árvore, estão numa posição elevada. Isso quer dizer que exige do semeador, do segador, melhor dito, mais esforço para recolher. Nós estamos na última hora, meus senhores e senhoras, quando esta terra se transforma num vale de Refaim. Isto exige de nós mais esforço, mais determinação, mais graça, mais unção. Já faz 1h10, ou melhor, 1h40 que eu estou pregando. Eu perguntei ao pastor se podia continuar. É por isso que eu ainda estou aqui, senão já teria parado. Mas por que eu estou aqui? Porque eu sinto, pastor Reuel, que nós temos que fazer um pouco mais de esforço. Nós temos que doar um pouco mais da nossa vida. Nós temos que jejuar um pouco mais. Nós temos que orar um pouco mais. Nós temos que consagrar um pouco mais. Nós temos que nos gastar um pouco mais, porque nós estamos no vale de Refaim. Nós somos os segadores do vale de Refaim. Eu cheguei do Japão no início do ano, e o Espírito de Deus me disse, enquanto voava de retorno ao Brasil: chega e ora um pouco mais, consagra um pouco mais. Quando eu estava adentrando no Brasil, orando, preocupado, o Espírito de Deus me mostrou que paira sobre as igrejas da nação brasileira, paira sobre os pastores, sobre os líderes, um cansaço, um desânimo. Homens de Deus desanimados, cansados, alquebrados. Chegamos nas igrejas para pregar. Olha o rosto dos irmãos que estão no púlpito. São homens de Deus, não deixaram de ser, mas mostra o cansaço da fadiga espiritual. É o vale de Refaim.
um pouco mais de esforço, um pouco mais de determinação. Porque daqui um pouquinho mais, o que há de vir virá e não tardará. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Uragandalá, mandalá, bagachandalá. O Espírito de Deus está dizendo ao meu coração que o vale do Refaim, onde tu estás, é cercado por gigantes. Porque isso eram os Refaíns, gigantes, monstros, antinaturais. É o vale de Refaim. Você está guerreando contra gigantes. A tua batalha não é uma batalha contra alguém comum. Você enfrenta uma força antinatural, anormal. Não é hora de brincar, não é hora de baixar a guarda, não é hora de retroceder. O Espírito de Deus me dizia: jejua um pouco mais, ora um pouco mais, consagra um pouco mais, chora um pouco mais, quebranta um pouco mais. Porque estamos no vale de Refaim. Mas a razão é porque ainda há alguma coisa para ser feita. Ainda tem rabiscos no alto da árvore que valem tanto quanto os outros que já ganhamos para o Senhor. São almas. Alguém precisa se dispor a enfrentar o vale de Refaim com toda a sua crueldade, com toda a sua miséria, com toda a sua ilusão, com todo o seu orgulho. Escute, avance, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi nesses dias, pastor Reuel, eu estou dizendo isso pela primeira vez, somente a minha esposa acompanhou esta experiência. Foi nesses dias que eu tive um arrebatamento de espírito. Era uma madrugada, eu estava em casa, após orar por alguns momentos, fui deitar-me e não dormi. O Senhor me arrebatou em espírito. E eu já repeti e vou dizer de novo: eu vi coisas que julguei que nunca poderia ter visto. Eu tive uma visão tão linda das coisas celestiais. Acordei-me pela madrugada em prantos, não pela tristeza da experiência, mas, pastor Reuel, porque lá onde eu estive estava tão bom. Me deu um desespero quando eu voltei. Eu chorei a madrugada toda e disse para minha esposa: eu não queria voltar de lá. Mas nesta visão de arrebatamento que eu tive, o Senhor me levou e me mostrou duas situações distintas. Eu vi dezenas e centenas de pessoas mortas, enroladas em alguma coisa que eu não consegui discernir, que eram levadas para um lugar estranho e escuro. Enquanto eu caminhava lá, eu me sentia tão bem. Mas chegou um momento que eu cheguei no lugar alto, e quem estava comigo disse: volta. Eu disse: por que eu tenho que voltar? Porque ainda tem muita coisa para fazer lá embaixo. Eu estou concluindo a mensagem. O Espírito de Deus me ordena te dizer: ainda tem muita coisa para ser feita. Não era de desânimo não, meu companheiro, amigo e colega. Ainda tem muita coisa para você fazer. Quando retornei, me acordei, chorei por toda a madrugada. Eu disse: Senhor, eu já me sinto cansado, quebrado. Fui para a oração da manhã, e o Espírito de Deus disse: jejua um pouco mais, ora um pouco mais, chora um pouco mais,
Prega um pouco mais. Clama um pouco mais. Recebe um pouco mais. Porque nós estamos no vale de Refaim. Eu gostaria de saber na conclusão desta mensagem, quantos querem renovar o seu compromisso com o desafio com Deus esta manhã, para permanecer guerreando no vale de Refaim e retirando os rabiscos da terra. Esteja em pé, porque eu quero concluir a mensagem. Estas 12 nações simbolizam o vale de Refaim com toda a sua miséria. Mas eu fiz uma análise bíblica mais avançada e descobri que 2 homens, somente 2 homens da Bíblia, se dispuseram a entrar no vale de Refaim e retirar de lá do vale de Refaim aquilo que Deus lhe havia prometido por direito: Caleb e Davi. Somente esses 2. Caleb, com 85 anos, chegou para Josué e disse: há uma promessa sobre a minha vida, há uma herança de Deus para mim. Eu ainda não cansei, a minha força não diminuiu e a minha espada permanece desembainhada. Dá-me por direito a herança que me pertence. E a Bíblia diz que Josué o abençoou. Quantos querem entrar no vale de Refaim esta manhã e retirar os rabiscos da terra? Levante as suas 2 mãos aos céus. A Bíblia diz que Josué o abençoou e ele entrou no vale de Refaim, destruiu os gigantes e conquistou a terra. Mas ele disse: dá-me por direito o que me pertence. Você é o Caleb de Deus esta manhã, que passaram os anos, mas a sua força não diminuiu. A promessa de Deus não arrefeceu na sua vida, permanece a mesma. Quantos Calebs de Deus querem clamar comigo aqui agora? Diga comigo: Senhor, dá-me por direito o que me pertence. Senhor, dá-me por direito a promessa. Senhor, dá-me por direito a herança que me prometeste. A minha força não diminuiu, os meus olhos não escureceram, a minha visão permanece a mesma. Dá-me por direito o que me pertence. Dá-me por direito a promessa que me pertence. Clame, clame, clame. Eu quero ouvir você clamar. Clame, 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 clame. Clame, 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 diga: dá-me por direito. Eu não ouvi você clamar o suficiente. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Oh, Caleb de Deus! O Espírito de Deus renova a tua força esta manhã para entrares no vale de Refaim.